Ele preparou para nós. Amém? Então, o salmista, ele traz isso para a gente agora, já nos primeiros versículos. E ele continua, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, quantas vitórias Deus deu ao povo de Israel, quantas vitórias grandiosas, que só um Deus tão grande poderia ter feito pelo povo de Israel, Ele fez por amor desse povo, que é o povo escolhido dEle. E nós temos hoje a oportunidade, através de Jesus Cristo, de receber também essa bênção, de ser chamado teu povo, teus filhos. A bênção de Deus agora está também sobre as nossas vidas. Deus agora, Ele nos compartilha essa vitória. Deus nos deu uma grande vitória. A vitória veio através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, nesse salmo, ele nos traz à memória, ele nos faz refletir exatamente isso, e nos traz que nós devemos adorar verdadeiramente esse Deus, porque Ele é grande, Ele nos traz vitórias grandes, não é verdade? Ele é o Deus do impossível, não é verdade? Como nós temos vivido aqui nessa igreja, momentos de grandes vitórias, principalmente voltadas à área da enfermidade, não é verdade? Deus tem nos dado vitórias que os homens não podem nos dar. Deus tem nos dado vitórias que nenhuma mão humana pode nos dar, não é verdade? E aí a gente tem que entender que nesse momento nós estamos adorando a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, o Deus que é poderoso para fazer grandes e poderosos milagres, não é verdade? Amém. E ele continua, nesse momento de adoração, a mostrar esse Deus que salva. E aí no versículo 2 ele diz assim: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Então, todos sabem o poder do nosso Deus, não é verdade? Ele nos se mostrou lá no Antigo Testamento, mas também agora na Nova Aliança, Ele também nos mostrou o poder dEle. Alguns podem não acreditar, mas conhecem, muitos conhecem, as nações conhecem o nosso Jesus Cristo. Um dia todos vão reconhecer, podem não aceitar agora, mas um dia todos irão reconhecer que existe um único Deus, um único Salvador, e que Ele realmente concretizou aquilo que Ele prometeu lá atrás. Então nós temos a fé e nós acreditamos nisso, nós acreditamos no Deus tão poderoso que vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a gente lá atrás, não é verdade? Então ele continua falando, adorando a Deus, porque Ele é um Deus que não se mostra só para a gente. Jesus, quando Ele fala, o plano de salvação dEle, quando Ele fala, o propósito dEle de ter vindo aqui à terra, ter se feito carne, Ele fala ali que Ele não veio para a condenação do mundo, mas Ele veio para que através dEle o mundo fosse salvo, não é verdade? Então Ele está se mostrando para todo mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, mais uma vez, o nosso Deus, não só lá atrás, mas o nosso Deus continua se revelando, continua se mostrando um Deus salvador, um Deus que salva aqueles que creem na sua salvação, creem no poder do nosso Deus. Amém? E no versículo 3 ele continua: lembrou-se da sua benignidade, da sua verdade para a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Então, antigamente, lá no Antigo Testamento, mais uma vez ele fala o quê? Deus se mostrando um Deus poderoso, um Deus que não se esquece, um Deus que, por mais que nós não sejamos fiéis a Ele, Ele permanece fiel. Não aconteceu assim com o povo lá no Egito? Eles achavam que Deus tinha esquecido deles, mas quando eles se voltam para Deus, eles clamam a Deus, Deus socorre eles. Deus socorre eles,
Meus irmãos, então mais uma vez, aqui a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra um Deus que Ele é soberano, um Deus que é verdadeiro, que não falha, que não tarda, o tempo dEle é o tempo dEle, não o nosso. Amém? Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Grande é o poder desse salmo, ele nos traz a essa adoração, de lembrarmos que Deus não esquece de nós. Ele nos traz a esperança, Ele nos traz à memória algo que nos traz a esperança, que aquilo que alimenta o nosso coração de esperança em saber que Deus não se esquece de ninguém e nunca vai se esquecer das alianças que Ele fez conosco, da aliança que Ele fez com a gente, aliança através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui a certeza de que esse Deus, Ele não se esquece e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Amém? No versículo 4, ele continua: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Ele continua no versículo 5, cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto. No 6 ele fala, com trombetas e som de buzinas, exultai perante a face do Senhor. Aqui ele fala de instrumentos musicais, né? Quando a gente olha a harpa, um instrumento musical tão praticado na época, né? E também quando a gente analisa a questão das trombetas aqui, e também das buzinas, nós estamos falando aqui de um rei, né? Um rei que é digno de que todos esses instrumentos apresentem a esse rei tão grande, poderoso e maravilhoso, um Deus que é acima de todos os reis, o único rei, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Então o salmista aqui, ele anuncia, através aqui dessa